A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, o pastor Cristiano Matias, juntamente com a sua digníssima esposa irmã Márcia. Temos aqui como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, evangelista Enéas e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias da Escola Bíblica Dominical, a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudine Santos. Estarei discorrendo com vocês a lição do número 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, que é o título da lição. E o texto áureo está em Isaías capítulo 60, versículo 18, que nos diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Muito bem, e as tuas portas louvor. Interessante. E a leitura bíblica em classe, ela está em Neemias, no capítulo 1, e do versículo 1 ao 4, e depois aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Eu estarei aqui resumindo essa lição, estarei aqui comentando aqui, estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas com certeza ajudará a você a acompanhar, pesquisar e também analisar. Portanto, pega o papel, pega o lápis, pega a caneta para você fazer as suas anotações, porque, por certo, vai te ajudar muito. E no tópico de número 1 aqui, Deus responde às orações de Neemias. E no tópico de número 2 aqui, nós vamos ver aqui que Neemias chega a Jerusalém. E o tópico de número 3 é que Neemias inicia o levantamento dos muros. E o tópico de número 4 aqui, o levantamento dos muros provocou grande oposição. E nós temos aqui o tópico de número 5, o muro foi solenemente inaugurado. Então, eu estarei aqui comentando, aqui fazendo um resumo aqui desses tópicos e comentando dentro dos versículos proposto pelo nosso comentador, pastor Eurico Bergstein. Muito bem. Queridos e amados irmãos, o que dá para nós observar dentro desse conteúdo aqui? Primeiro, o chamado de Neemias. Quem de fato era esse homem? Quem era Neemias? Bom, o seu nome significa Deus consola. Ele era filho de Acalias e o seu irmão chamava-se Anani, como está em Neemias, no capítulo 1 e do versículo 1. E também como está, observamos no capítulo 7 do versículo 2. Na corte persa, ele exerceu então a função de copeiro do rei Artaxerxes I. Como se vê, Deus usa as pessoas segundo o seu querer e de acordo com a sua vontade. Assim como Deus, ele usa quem ele quer. Assim como usou a jumenta para falar com Balaão. Então ele é Deus, ele usa quem ele quer, por ser soberano. Então veja bem aqui o chamado por Deus. 14 anos depois da expedição de Esdras a Jerusalém, nós vemos aqui em 444 a.C., como já citamos em outras referências, Neemias então recebe urgentes e preocupantes notícias de Jerusalém, apesar de o Santo Templo já estar funcionando conforme as leis levíticas. A cidade encontrava-se então abandonadas, como está em Esdras, no capítulo 6, do versículo 14 ao 16. Como nós observamos aqui também em Neemias, no capítulo 1 e do versículo 1 ao 2. Ele então sente-se o chamado de Deus para deixar o conforto palaciano e viajar para Israel, a fim de reconstruir os muros da cidade santa que se encontrava-se então fendidos e as suas portas queimadas ao fogo. Como está em Neemias, no capítulo 1 do versículo 3. Aqui temos uma grande lição. Templo sem muro é igreja sem doutrina.
As portas queimadas se representam liberalismo que infelizmente predominam em muitas igrejas, facilitando então a entrada de costumes mundanos e entre os santos. E não é o que ocorre em nossos dias de hoje. Uma pergunta que eu deixo para vocês. E que jamais, queridos irmãos, venhamos abandonar os padrões bíblicos de santidade e também de conduta da ética. Isso que é importante. Mas veja bem aqui, queridos. Eu vejo aqui que orando em tempos de crise, assentei-me e chorei, como está em Neemias, no capítulo 1 e do versículo de número 4. Ao tomar então conhecimento da situação do seu povo, irmãos, principalmente em Jerusalém, então Neemias, ele sentiu-se incomodado e depois pôs-se a orar ao Senhor, e a sua oração é regada com abundantes lágrimas, acompanhada de jejuns, lamentos e adoração e confissão. É um exemplo de como o homem de Deus deve proceder em momentos de crise. Como está em Neemias, aqui no capítulo 1, e do versículo 5 ao 10. Como também está ele fez também o que o Senhor ordenou como está em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Então Neemias, ele orou durante 4 meses antes de se dirigir ao rei. Tá certo? Então, como nós observamos aqui, e a oração, ela é a chave que nos abre as portas dos céus. Então Neemias, ele não confiava em sua capacidade e habilidade diplomática, ou a sua confiança estava na onde? No Todo-Poderoso, que ouve e responde às nossas orações. Muito bem. Então o que acontece aqui, já caminhando aqui para o tópico de número 2 da lição aqui, queridos? Deus responde às orações de Neemias. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui o tópico número 2, que Neemias chega a Jerusalém. Então, vou continuar aqui, fazendo um resumo. O que dá para nós observar aqui a intercessão de Neemias? Ele adorou a Deus e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda os concertos e que a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Como está em Neemias aqui no capítulo 1 do versículo 5. Então Neemias, ele não iniciou a sua oração pedindo, ele iniciou a orando a Deus. Antes, queridos irmãos, de pedir, de suplicar, o crente deve primeiro adorar, exaltar o nome do Senhor, pois adora o Senhor, pelo que ele é independente do que ele venha fazer em nosso favor, ou fazer em seu favor, tá bom? Então ele intercedeu pelo seu povo, como está em Neemias, no capítulo 1 do versículo 6. Hoje, queridos, mais do que nunca, a necessidade contínua da intercessão pela família, pela igreja e pela nação. A sociedade atual em nada difere de Sodoma e Gomorra. Os governantes se posicionam-se abertamente contra os princípios da palavra de Deus, como o aborto, defendido como caso de saúde pública, ou seja, de ética e de moral. O homossexualismo expressa apoio das autoridades, por isso a igreja ela precisa orar, suplicar e ainda mais a intervenção de Deus em nossa nação. Como está em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, temos de interceder e chorar e jejuar pelo nosso país antes de ser tarde demais. É um pensamento nosso? É um pensamento de cada um dentro da sua etnia. Todos nós temos direitos e deveres de pensar e de colocar a sua opinião dentro das normas e conduta que regem o nosso país. Muito bem. Veja bem, ele faz confissão de pecados, como está em Neemias, aqui no capítulo 1, versículo 6, a confissão foi certamente um dos pontos altos da oração de Neemias. Ele tinha então consciência do pecado de seu povo.
um pecado do seu povo contra Deus. Aliás, Israel, mesmo conhecendo as advertências dos profetas contra as desobediências às leis divinas, uma das mais terríveis era a sua dispersão pelas nações. Como está em Neemias, aqui no capítulo 1 do versículo 9, foi exatamente o que aconteceu. Os judeus amargaram-se 70 anos de exílio em Babilônia, como está em Jeremias, no capítulo 25, versículo 11, como aqui no capítulo 12, do versículo 12 ao 29, que dá uma sequência, tá bom? Voltando aqui, só para Deus, para castigar, ele tem limites, mas para abençoar, ele é ilimitado. A sua benignidade, ela é para sempre, como está em Salmos, de número 106 e verso 1. Muito bem. Então, aqui eu fico aqui com a parte do número 1 e caminhando aqui para o tópico, já fazendo aqui a conclusão. Aqui eu vou fazer uma breve conclusão no tópico número 2, entrando para o tópico número 3, e não saia daí, porque estarei aqui brevemente findando essa lição e comentando aqui e citando as referências bíblicas. Muito bem. Então, o que dá para nós observar aqui, saindo aqui do tópico número 2 e entrando aqui dentro do tópico número 3 da lição? Queridos, a característica do líder Neemias. Qual é uma das principais características de um verdadeiro líder? Um líder corajoso. Neemias, ele entristeceu-se profundamente ao tomar conhecimento do lamentável estado em que se achava Jerusalém. E Artaxerxes logo percebeu que havia algo de errado com o seu copeiro, pois não se podia demonstrar contrariedade diante do rei, embora estivesse então arriscando perigosamente, mas Neemias, com muita coragem também, e também ousadia, ele contou ao rei o motivo do seu abatimento. Intrépido e resoluto, pediu então permissão para ajudar o seu povo que se encontrava na terra de Israel. E solicitou-lhe também cartas que lhe dessem salvo e conduto em sua viagem, e propiciasse um patrocínio da restauração de Jerusalém, como está em Neemias aqui no capítulo 2 do verso 7 e 8. Queridos, a sua coragem e ousadia vinham da confiança em que depositava em Deus. Você tem inteiramente confiado no Senhor? É uma pergunta que eu faço para você. Então veja bem aqui, um líder prudente tem que ter prudência. Não é só exatamente estar na posição de um líder. Ao chegar a Jerusalém, Neemias então agiu com muita discrição e prudência, ou seja, como não queria chamar a atenção dos inimigos, observou então durante vários dias, sempre à noite, o estado em que se encontrava os muros e as portas da cidade, e a ninguém contou a respeito dos seus planos, como está em Neemias no capítulo 2 do versículo 16. Ele só veio revelar o que Deus lhe havia posto no seu coração, no momento oportuno, como está em Neemias, no capítulo 2, do versículo 18. O verdadeiro líder, ele age, ele fala na hora certa e faz sábias e discretamente. Ele sabe entrar e sabe sair, porque ele é um líder e guiado por Deus. Mas quando um líder ele quer fazer por sua vontade, só dá barca furada, que nem aconteceu com a vida do rei Saul. Muito bem. Então, um líder que sabe lidar com oposição. Sanbalate, Tobias e Gésem não queriam o bem dos filhos de Israel. Como está em Neemias, aqui no capítulo 2, do versículo 10. Por isso, queridos irmãos, tentaram várias vezes paralisar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Primeiro,
buscaram, tentaram desanimar os judeus e ridicularizando, lançando os impropérios, como está em Neemias, no capítulo 2, do versículo 19. Queridos irmãos, depois os acusarem de traição e, por fim, tudo fizeram por ganhar a amizade de Neemias. Oferecido-lhe, inclusive, ajuda na restauração da cidade. Ele, porém, simples, prudente e sábio, respondeu-lhe: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, como está em Neemias, no capítulo 2, do versículo 20. Neemias não perdeu tempo discutindo com os seus opositores, pois a missão que lhe recebera do Senhor exigia-lhe muito trabalho e também esforços e muita dedicação, irmãos. Obreiros do Senhor, não perca tempos com os adversários. Dedique-se fielmente ao seu ministério. Não importa que as pessoas falem de você. Faça a diferença, seja onde você estiver. Então, o que dá para nós observar aqui? Uma coisa interessante que é os aspectos da liderança de Neemias. Neemias, ele motiva os seus liderados. Segundo entretanto, queridos, ele soube como motivar os seus liderados, levando-os a se comprometerem de tal forma com a obra. Com o coração do povo, se inclinava a trabalhar. Ele fez então com que todos os sentissem importante na realização das suas tarefas. Você tem motivado os seus auxiliares? Você tem honrado eles? Porque se você quer fazer discípulos, você tem que dar oportunidade para eles crescerem. Assim como Neemias fez, Neemias honrou os seus auxiliares. Então Neemias também lhe demonstrou possuir um elevado senso de justiça, ou seja, ele não usou da sua posição para dominar o seu conterrâneo, para dar exemplo de austeridade. Interessante isso aqui, para dar exemplo de austeridade, veio a reiniciar até mesmo ao sustento a que tinha de direito, como está em Neemias, no capítulo 5, do versículo 14 e 18. Interessante isso. Isso é líder. Líder, ele sofre junto com seus operários. Neemias estabelece parceria. Queridos irmãos, Neemias é um grande homem de Deus. Neemias, ele tinha consciência de que sozinhos ele não poderia cumprir a sua missão. Por isso, ele estabeleceu então parceria. Ele não disse, vão e façam, ou seja, que eu ficarei aqui olhando e observando e orando por vocês. Não, mas participou ativamente dos trabalhos, levantamento e edifiquemo-nos, como está em Neemias, no capítulo 2, do verso 18. Líder não é o que manda, mas é o que comanda. Líder não é o que ordena, é o que façam, mas é o que motivam o que façamos. O pseudo-líder, ele esbraveja, aqui quem manda sou eu. Quem assim age seria um líder. Quem assim age jamais será um líder, mas será um capataz sozinho que não tem como completar a missão, porque precisamos de cooperadores, segundo. O líder não é ser mandão, líder é estar junto na obra. Neemias, então, ele prima da organização. Neemias, ele tinha um grande senso de organização. Observe como ele fez escalações dos construtores, como está em Neemias aqui no capítulo 3, a sua estratégia organizacional permitiu então que todas as partes do muro fossem edificadas simultaneamente e possibilitou também uma maior unidade, pois todos foram envolvidos no trabalho, sacerdotes, levitas, serventes e o povo. E até as mulheres deram as suas contribuições, como está em Neemias no capítulo 3 e verso 12, a hora de reconstruir. Queridos, já indo
saindo aqui do tópico de número 3 e caminhando para o tópico número 4, levantando os muros da grande oposição. Muito bem. Eu comentei agora há pouco aqui falei sobre Sanbalat, falei sobre Tobias e Xerxes. Mas eu gostaria de dar uma reforçada aqui. A hora de reconstruir uma cidade destruída. A situação de Jerusalém era caótica. A cidade havia então sido tomada pelas misérias espiritual, moral e também social e econômica. Tudo isso acontecera com o resultado da rebeldia de Israel contra o Senhor. O pecado só produz destruição e morte. Infelizmente, algumas igrejas vivem situações semelhantes. Elas precisam saber que o caminho da reconstrução passa necessariamente pelo arrependimento e confissão de pecados e imediatos e abandonados destes. Então Deus, ele haverá de restaurar prontamente o seu povo. Eu vejo aqui os seus caminhos e os sararei. Também e darei consolações, como está em Isaías capítulo 57, versículo 18. Então o que acontece aqui, irmãos? Eu vejo aqui uma dedicação total ao trabalho. Por que os judeus se renderam à liderança de Neemias? Uma pergunta que eu faço para vocês. Por quê? Porque a liderança faz com exemplo. E Neemias era um grande, admirável exemplo para o seu povo. Como a reconstrução dos muros requeria dedicação total, ele jamais deixou de lutar junto ao povo. E nem eu, e nem os meus irmãos, e nem os meus moços, nem os meus da guardas que me seguiam, largávamos as vossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Olha que interessante, está em Neemias, aqui no capítulo 4, versículo 23. Então, nós podemos observar aqui que a divisão do trabalho. Então, Neemias, ele tinha um plano de trabalho muito bem elaborado. No capítulo 3 de seu livro, uma lista detalhada dos construtores. Em seu planejamento, Neemias, ele dividiu as tarefas de tal modo que todos sabiam com precisão o que deveriam fazer, e assim cada israelita deu o seu melhor para a construção dos muros da cidade, pois sabiam estar empenhados na obra de Deus. Então, líder é aquele que delega autoridade e acompanha o bom andamento da obra de Deus. Então, com certeza, Neemias é um grande líder pela qual nós poderemos espelhar e copiar. Elias realmente deixou um grande legado que ficou registrado nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada. Queridos, eu quero aqui para a conclusão aqui, tá certo? Saindo do tópico número 4 e entrando dentro do tópico número 5 aqui. Bom, vamos que vamos, tá? Eu falei para vocês que estarei citando várias referências bíblicas que não constam aqui na lição. Beleza? É isso aí, é história. Então, aqui no tópico número 4, os muros foram seriamente inaugurados, já vou comentar, e os muros traz o ensino para nós nos dias de hoje atuais. Então, veja bem, a falsidade dos adversários, queridos irmãos. Os muros foram levantados, disse Neemias. Eu tinha edificado os muros e neles já não havia mais brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, como está em Neemias no capítulo 6, do versículo 1. Quando os inimigos viram que os muros já estavam erguidos, eles reuniram-se para redobrarem as suas investidas contra o povo de Deus. Agora, porém, queridos, mudando de tática, marcaram então um encontro com Neemias. Vem e congreguemo-nos juntamente nós a aldeias e no vale de Ognon. Neemias então, ele percebeu o intento, porque agiam avisada e prudentemente. Veja bem,
Porém, queridos, intentavam fazer mal. Como está em Neemias, aqui no capítulo 6, do versículo 2. Queridos, a resposta sábia e firme de Neemias. Um homem de Deus tem visão das coisas de Deus. Com sabedoria e firmeza, Neemias então ele respondeu a Sanbalate, e estou dizendo uma grande obra. Olha aí, vou voltar aqui. Com sabedoria e firmeza, Neemias respondeu a Sanbalate: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por quê? Porque cessaria essa obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Uma pergunta. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Como está em Neemias, aqui no capítulo 6, do versículo 3 ao 4. 3 lições importantes podemos extrair aqui da resposta de Neemias. Primeiro, ele não perdeu o foco da sua missão. Estou fazendo uma grande obra. Não devemos nos deixar, queridos irmãos, de levar pelas sugestões que não chegam, examinando-as cuidadosamente, e procuremos saber se elas realmente procedem de Deus. Portanto, conservemos o foco da nossa missão, e é expansão do reino de Deus e a glorificação do seu nome. Muito bem. Segundo aspecto, de modo que não poderei descer. Ora, ir ao vale de Ono significa então descer, pois Jerusalém estava edificada sobre um monte. E isso nos ensina o quê? Uma pergunta, vamos lá. Fazer acordo com os inimigos da obra de Deus é descer em todos os sentidos. Portanto, queridos irmãos, que a nossa resposta seja tão firme e pronta como a de Neemias. Estou fazendo a grande obra, de modo que eu não poderei descer. Olha que coisa maravilhosa. Porque cessaria essa obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Olha só que coisa interessante. Então Neemias foi muito direto. Como está em Neemias no capítulo 6 do versículo 3. O terceiro aspecto, não há tempo a perder. Olha aí. Porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Neemias, ele não perdeu tempo com o inimigo. Infelizmente, há igrejas que, por se aliarem ao adversário, desceram de sua posição espiritual e hoje se comungam com o diabo, ou com o mundo, né? A igreja que envolve com política desce a bancarrota. Alguns, torcendo a palavra de Deus, mostram aberto apoio ao casamento, enfim, não vou nem entrar em detalhe aqui, queridos, mas é só Jesus na causa. Mas muito bem. Eu vejo aqui o suborno da falsa profecia. Queridos, estou caminhando aqui, estou concluindo aqui essa lição, já entrando no tópico número 5 e concluindo a lição. Falando aqui sobre o suborno e falsa profecia. Veja bem, queridos. Quando observamos aqui sobre, veja bem, profeta serviço do inimigo. Subornado pelo adversário, Semiais, ele fez de tudo para desviar a atenção de Neemias, para que este não completasse a obra de Deus. Veja bem, vamos juntamente à casa de Deus e ao meio do templo, como está em Neemias aqui no capítulo 6, verso 10, porque levar Neemias à casa de Deus naquela hora de dia, se este não era o sacerdote e nem levita? Uma pergunta. Na verdade, Semiais, ele buscava, na verdade, queridos, Semiais, ele buscava uma ocasião para que Neemias caísse numa cilada e fosse morto. Os piores inimigos da fé não são os de fora, são os que estão no meio do povo de Deus. Então, vigia, toma cuidado, porque às vezes nem todos aqueles que são seu amigo, que se diz ser seu amigo, os seus amigos verdadeiros.
aliados aos adversários, eles são o joio no meio do trigo, como está em Mateus aqui no capítulo 13, verso 30. Eles têm o mesmo espírito que levantou Judas a entregar Cristo Jesus à morte. Pode ter certeza disso, viu? Aqui, queridos, eu vejo que nobres ao lado dos adversários. No meio do povo havia uma gente de muitas influências. A vez de ajudar Neemias, dava apoio aos inimigos dos judeus. Como está em Neemias aqui no capítulo 6 e verso 17. Eles chegaram, inclusive, se corresponder com Tobias, informando o detalhamento sobre o andamento do trabalho. Então Neemias, porém, ele agindo sempre com muita prudência, não se perturbava, pois conhecia os ardis do inimigo da obra de Deus, que é o diabo. Então os falsos profetas de hoje, há certos profetas que profetizam que imitando as semiais, né? Ou seja, mas mentindo em nome de Deus, querem amedrontar os seus pastores com ameaças infundadas, visando os interesses puramente materiais. Neemias, então, soube como lidar com essa gente, pois conhecia a voz de Deus. Ele tudo discernia espiritualmente. Cuidado, não tome o nome do Senhor em vão, é pecado e é gravíssimo manipular pessoas ou chantageá-las, simulando o uso de dons espirituais. Cuidado, Deus ele não se deixa de escarnecer, porque tudo que o homem semear, ou que todo homem plantar, ele também colherá. A conclusão, querido, da obra termina com a construção dos muros. Acabou os seus muros e as 25 de Elul em 52 dias, em Neemias, como está em Neemias no capítulo 6, verso 15. Os israelitas sempre ajudaram o cortejo e concluíram as muralhas de Jerusalém, resultando-se então em que, nesse árduo e urgente trabalho, eles observaram então o sábado como dia de repouso, porquanto fizeram questão de observar rigorosamente a ajuda divina, jamais teríamos conseguido realizar tal proeza e projeto. Portanto, que podemos declarar como salmista: eis que Deus é o meu ajudador, como está em Salmos 54 e verso 4. Os inimigos temeram, os inimigos ficaram surpresos e encheram-se de modo de ouvir os muros da cidade santa restaurados, conforme relata Neemias. Temeram, todos os sentiu que, queridos, em toda a roda ali havia que eles foram então obrigados a reconhecer a mão do Deus Todo-Poderoso naquela obra, como está em Neemias aqui no capítulo 6 e verso 16. Não havia nenhuma dúvida, o Senhor amava o seu povo e por isso pelejava apesar da ingratidão dos israelitas. Mas não desista, queridos irmãos. Aqui eu findo a minha participação aqui. Não desista, apesar das zombarias dos adversários. Neemias era um líder vitorioso, com sabedoria e discernimento espiritual, venceu todas as antigas conspirações que contra ele se levantaram. Ele resistiu a todas as investidas porque sabia que Deus estava em seu lado. Eita, que coisa maravilhosa. Então não podemos desistir jamais. Nós temos que continuar a fazer a obra que Deus nos confiou, Senhor. Agrada em todas as coisas. Haja sempre de acordo com a vontade de Deus. Os inimigos dos judeus diziam que eles não conseguiriam reconstruir os muros e nem restaurar Jerusalém. O desafio era grande, mas todavia Deus batalha pelo seu povo. Os adversários foram derrotados e as muralhas reerguidas. Quando confiamos em Deus, todos os nossos empreendimentos são bem-sucedidos. Tem você confiado empiricamente em Deus? Este é o segredo da nossa vitória. Obedecer a Deus e nele confiar inteiramente. Fica aqui com essa aula tão resumida
Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e até a próxima aula, se Deus nos permitir, falando sobre a lição 7, o povo de Deus deve separar-se do mal. Que coisa interessante, né? Então, até a próxima lição, se Deus nos permitir. Deus abençoe a todos vocês e um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.